Olá, querido irmão, querida irmã. Então, hoje, 10 de novembro, a igreja celebra a festa de São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja. No ano 452 d.C., a Península Italiana tremia diante dos hunos, que era liderado pelo perverso Átila. Grande parte do norte já havia caído nas garras do invasor. As cidades de Aquileia, Pádua e Milão tinham sido conquistadas, saqueadas e arrasadas. Átila avançava na sua contínua corrida e se encontrava perto de Mantua, no rio Minício. Ali a história se detém e se forma. Leão Magno, eleito Papa 12 anos antes, guiou uma delegação de Roma para se encontrar com Átila, o qual dissuadiu a continuar a guerra de invasão. A lenda narra que o líder dos hunos se retirou após ter visto atrás de Leão os apóstolos Pedro e Paulo, armados de espadas. 3 anos depois, em 455, foi ainda o Papa Magno, embora desarmado, a deter às portas de Roma os vândalos da África, guiados pelo rei Genserico. Graças à sua intervenção, a cidade foi saqueada, mas não incendiada. Permaneceram intactas as basílicas de São Pedro, de São Paulo, fora dos muros, e de São João em Latrão, nas quais a população encontrou abrigo e se salvou. A vida de Leão, porém, não constituiu apenas no seu compromisso com a paz, que levou adiante com coragem e sem cessar. O pontífice dedicou-se muito também à defesa da doutrina. Foi ele que, de fato, inspirou o Concílio Ecumênico de Calcedônia, que se realizou na Turquia. Esse concílio reconheceu e afirmou a unidade das duas naturezas em Cristo, humana e divina. Rejeitou a heresia de Eutíquides, que negava a essência humana do Filho de Deus. A intervenção de Leão no concílio foi feita através de um texto doutrinal fundamental, chamado Tomo de Leão. Foi contra Flaviano, o bispo de Constantinopla. O documento foi lido publicamente aos 350 padres conciliares, que o acolheram por aclamação, afirmando: Pedro falou pela boca de Leão, que ensinou segundo a piedade e a verdade. Sustentador e promotor da primazia de Roma, o Pontífice Magno deixou para a história quase 100 sermões e cerca de 150 cartas, nas quais demonstra ser teólogo e pastor zeloso com a comunhão entre as várias igrejas, e sem jamais esquecer a necessidade dos fiéis. De fato, foi para eles que incentivou as obras de caridade. Em Roma, dominada pela escassez, pela pobreza, pelas injustiças e superstições pagãs, colocou em prática todas as ações necessárias. Pode-se ler em seus escritos: manter constantemente a justiça e oferecer amorosamente a clemência, porque sem Cristo nada podemos fazer, mas com Ele tudo é possível. Ele nasceu na Toscana, tornou-se diácono da Igreja de Roma por volta do ano 430. 10 anos depois, Leão foi enviado pela imperatriz Plácida para pacificar a Gaia, disputada pelo general Aécio e o prefeito pretoriano Albino.
após alguns meses, faleceu o Papa Sisto III. Então Leão, seu conselheiro, foi o sucessor. Sua consagração como pontífice, o 45º da história, ocorreu em 29 de setembro de 440. Seu pontificado durou 21 anos e nele colecionou várias primazias. Por quê? Foi o primeiro bispo de Roma a ser chamado Leão, o primeiro sucessor de Pedro a ser chamado Magno, o primeiro papa que por sua pregação foi também um dos dois únicos papas. O outro foi Gregório Magno, a receber em 1754, por desejo do Papa Bento XIV, o título de Doutor da Igreja. A morte de Leão Magno ocorreu em 10 de novembro de 461. Segundo alguns historiadores, ele foi também o primeiro Papa a ser sepultado na Basílica Vaticana. Suas relíquias, ainda hoje, são conservadas na capela de Nossa Senhora do Pilar, na Basílica de São Pedro. Então, por todos esses feitos, vamos rogar a São Magno que interceda por nós junto ao Criador. Oremos. Ó Deus, que jamais permitis que as potências do mal prevaleçam contra a vossa igreja, fundada sobre a rocha inabalável dos apóstolos. Dai-lhe, pela memória e mérito do Papa São Leão, permanecer firme na verdade e gozar para sempre dos seus méritos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então que o Senhor possa nos abençoar em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia.